Glória a Deus. Mateus capítulo 7. Vamos ler o verso 12 e o verso 14. Aleluia, Deus. Mateus 7. Vamos ler o verso 12 até o 14. O que achou? Diga amém. Amém. Deixa eu beber uma água. Glória a Deus. Diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14 e último. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Amém? Amém. Sente dando glória ao nome de Jesus. Peço à igreja que preste atenção na palavra que irei ministrar. Esses versos que eu acabei de ler fala de dois caminhos, fala de dois seres e fala de duas portas. Essas portas é o destino que você escolheu nesta terra. A porta estreita e a porta espaçosa. E cada uma tem a sua recompensa, cada uma tem o seu destino. A porta espaçosa, muitos não conhecem, é a porta que o diabo é o porteiro. E a porta estreita é a porta que Jesus é o porteiro. Então nesse texto tem dois porteiros aqui. Primeiro porteiro, Jesus, que é o porteiro da porta estreita. Segundo porteiro é o diabo, que é o porteiro da porta espaçosa. E a Bíblia é bem clara em dizer que muitos são que entram por ela. Pela qual? Pela porta espaçosa. Por quê? Porque a porta espaçosa aceita tudo. A porta espaçosa aceita a cerveja. A porta espaçosa aceita as drogas. Vou pregar com um filme. Glória a Deus. A porta estreita é um caminho apertado que poucos são que entram por ela. A porta espaçosa é a porta que aceita tudo que não agrada a Deus. Tudo que você pensar que não agrada a Deus, a porta espaçosa aceita. A porta espaçosa não rejeita. A porta espaçosa está sempre aberta. Algo muito importante aqui é que as duas portas não estão fechadas. Essas duas portas estão sempre abertas. Só que haverá um dia que a porta estreita vai se fechar. E muitas pessoas vão se lamentar porque não se arrependeram quando a porta estava aberta. Jesus está sendo bem claro aqui. Está falando acerca de duas portas. Está falando acerca de dois caminhos. Eu vou falar acerca dessas duas portas. Eu vou falar o destino dessas duas portas. Mas aqui tem pessoas que aceitaram entrar na porta estreita. Eu creio que aqui tem pessoas que aceitaram passar pela porta estreita. Você sabia que quando você vivia no mundo, você podia fazer o que quiser, você podia sentir o que quiser, mas a partir do momento que você levanta a sua mão e entende que você tem que mudar, agora o caminho é apertado, agora o caminho é estreito. É por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, aceitam até Jesus, só que a Bíblia diz, e Jesus fala bem claro em Mateus capítulo 13, acerca de uma parábola
que um semeador saiu a semear e ele estava com a semente nas suas mãos e lançou a semente. Uma caiu no caminho, a outra caiu a pedregais, a outra caiu na rocha e a outra caiu na terra boa. E cada semente deu seu crescimento, só que os crescimentos de cada uma era diferente. Aqui caiu na rocha, ela até cresceu, só que ela não teve raiz e morreu. A semente que caiu em pedregais, as aves do céu arrebataram e aquela semente não brotou. Agora a semente que caiu na terra boa, a semente cresceu, germinou, produziu e frutificou. Aí Jesus fala assim, ó, aquela semente que caiu na terra boa é o crente que aceita a minha palavra, entra na igreja, fica feliz e permanece até o final. Jesus fala bem claro acerca de duas portas, e isso aqui é algo muito forte. Por quê, irmão? Porque Jesus foi o homem que pregou mais sobre o inferno. Jesus foi o homem que pregou mais sobre o inferno e o destino daquele que morre sem a presença dele. É algo muito importante, porque ser crente e não sofrer é fácil. Ser crente e não ter dinheiro é fácil. Ser crente e ter dinheiro é fácil. Agora ser crente e passar fome é difícil. Ser crente e passar necessidade é difícil. Ninguém quer. Ninguém quer ser crente e passar necessidade. Ninguém quer ser crente e ser caluniado. Só que o evangelho é assim. No evangelho é você ser crente, ser caluniado. No evangelho é você ser crente, passar fome. No evangelho é você ser crente e ser pisoteado e saber que a sua vitória não é aqui na terra. A sua vitória e a sua recompensa vem do alto. Aí Jesus diz assim: bem-aventurados são aqueles que sofrem mentira e levantes por amor ao meu evangelho, porque deles é o reino dos céus. Então não se preocupe se você está sendo xingado, se você está sendo caluniado, porque você é crente, porque você vem para a igreja. Jesus te diz nessa noite: bem-aventurado você é, bem-aventurada você é, porque céu é o reino dos céus. Tem pessoas que pensam que aceitar Jesus é só vir para a igreja, não é? Aceitar Jesus é ser crente dentro de casa. Jesus não está chamando crente caseiro. Jesus está chamando pessoas para congregar. Jesus está chamando para pessoas que venham adorar Ele dentro do seu templo. Aí Jesus diz assim, ó, a porta espaçosa são a que muitos entram por ela, e a que conduz para a condenação eterna. Já vou entrar nesse requisito. Que condenação é essa? Será que já tem pessoas que estão condenadas para ir para o inferno? É claro que tem. Como é, irmão? As pessoas que ainda não reconheceram e não aceitaram o Salvador Jesus como seu único e suficiente Salvador. Me prova, irmão. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 18: todo aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Em João 3:3 diz assim: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não é apto para ver o reino de Deus. É preciso ter dois nascimentos, é preciso nascer de novo. Aí teve um homem chamado Nicodemos que ficou perturbado, porque Jesus diz assim: Nicodemos, para você entrar no céu, para você entrar no meu céu, é preciso você nascer de novo. E ele, sendo uma pessoa natural, e perguntou a Jesus: como, sendo eu velho, vou voltar novamente para o ventre materno da minha mãe? Jesus diz assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode nem sequer ver o reino de Deus. Mas aqui tem pessoas que nasceram, olha cá, olha, presta atenção aqui. A Bíblia diz que o evangelho não é fácil, o evangelho é espinho, só que Deus não abandona as pessoas que aceitam a Ele.
pensa que vir para a igreja, aceitar a Jesus, vai ser só rosas, vai ser só mar de flores? É claro que não, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque para vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por amor a ele. Aí Paulo dá um conselho para Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim: porque todos os homens que querem servir a Cristo é necessário que sofra perseguição. Paulo é um grande exemplo para a nossa vida cristã. Se você não sabe a história de Paulo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 que Paulo tomou 5 quarentenas dos judeus, 39 chicoteadas, que foi 290 chicoteadas. Ele tomou chicotadas por quê? Porque resolveu aceitar ao Senhor Jesus. Porque Paulo sofreu tanto, porque Paulo apanhou tanto, porque quando você está na mão do diabo, o diabo quer fazer o que quer com você, mas a partir do momento que você dá um tapa na cara dele e fala assim: eu vou aceitar Jesus, quero servir a ele não tem poder para te tocar, o diabo não tem poder para tocar em você, porque agora você tem um dono. E Deus diz assim: eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio. Aí a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos entender isso aqui. Porque o profeta diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque o véu se rasgou e nós, pecadores, temos acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Deus te ouve, porque o véu se rasgou, porque alguém morreu por você lá na cruz do Calvário. Alguém se fez de maldito para morrer por você. É algo, eu acho muito engraçado, e eu fico assustado quando eu leio a Bíblia, que Paulo diz assim em Romanos 7: dou graças ao meu Jesus, que estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Aí Paulo diz assim, Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou A graça. Pronto. Você está aqui agora na igreja. A graça transbordou em você. Um dia o pecado estava abundado em você. Lá no mundo, o pecado estava abundado dentro de você. Só que a graça transbordou em você e Jesus te trouxe para a casa dele. Aí Paulo diz assim, no capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É claro que não. Se nós não vivemos mais debaixo da lei, como nós pecaremos novamente? Aí Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças ao meu Jesus que me livrou. Você não vive mais debaixo da lei, porque a graça te faz vir para a igreja. Você está aqui na igreja não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque você tem condição, não é porque você é rico. Você está aqui na igreja ouvindo uma palavra, foi porque a graça te alcançou, foi porque a graça te permitiu. Aí talvez você pense assim: eu vim para a igreja hoje porque acordei com disposição, acordei com coragem e disse: vou lá na igreja, eu estou com vontade de ir para a igreja. É mentira. Você está aqui porque a graça entrou em você e fez você sentir vontade para vir adorar a Deus. A porta é espaçosa, é a porta que muitos entram por ela. Se você for evangelizar uma pessoa que é ímpia, olha o trabalho de ela aceitar Jesus. Agora, quando você estava no mundo, você falava assim: fulano, para tomar uma birita naquele bar, eu quero ver se ele não ia. E é ligeiro, bora que eu pago. Bora para a festa de Ivete Sangalo, vambora.
trevas é bem rápido, agora para a luz é difícil. Sabe por que não vem para a luz? Tem muitas pessoas que têm medo e não querem vir para a luz, porque na luz clareia tudo. É verdade. Vou falar uma coisa aqui. Aleluia, Deus. Jesus diz assim em João 3, versículo 19, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas e não vêm para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Jesus está sendo bem claro, por quê? Porque tem pessoas que querem vir para a igreja e quer continuar no mesmo ato. Tem pessoas que querem vir para a igreja e quer continuar fumando, quer continuar bebendo, quer continuar se prostituindo. Aí Jesus te diz, a condenação é esta, é que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas e não vêm para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Em muitas igrejas, em muitas congregações, tem pessoas que se abatem com a palavra que está sendo pregada. Por quê? Porque ela está continuando no ato do pecado e não quer servir a Deus e não quer mudar de vida. Aí a palavra confronta e ela se ofende e sai da igreja. Isso não é porque a igreja é ruim, isso não é porque os irmãos não amavam, é porque ela ama a treva. Ela não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas, porque Jesus não compactua com o pecado. Eu vou falar um segredo que talvez você não sabia, vai saber hoje. Desligue a luz para você ver como vai ficar. Tudo escuro. Se eu for me esconder no escuro, ninguém me vê. É verdade. Agora acende a luz. Vai me ver ou não vai? Vai. Pronto. Vem até Jurel. Pronto. Para você me entender, por isso que tem pessoas que não vêm para a igreja. Nas trevas, ela coberta e cobre, como diz o ditado, tá por sol com peneira. Só que na luz revela, na luz clareia, mostra o que está em oculto. É assim mesmo. Se você cachar dentro de casa no escuro, você não acha. Verdade. Vai ser bem difícil você achar. Aí você lembra, vou acender a luz. Aleluia, Deus. Você tá vendo por que tem pessoas que não vêm para a igreja? Verdade. Porque a luz revela quem é e quem não é. E as trevas encobrem o que está em oculto. É por isso que tem pessoas que amam mais as trevas do que a luz. A luz aborrece o fumo, a luz aborrece a cerveja, a luz aborrece a cachaça, a luz aborrece a prostituição. Só que as trevas encobrem a prostituição, as trevas encobrem a cachaça, as trevas encobrem todo tipo de pecado. Aí a Bíblia diz em Provérbios 14:34 que o motivo de toda a destruição de todas as nações é o pecado. O motivo da destruição de um relacionamento com o homem e com a mulher é o pecado. O motivo de uma destruição ou de uma separação de uma família, a mãe vai para o lado, o filho vai para o outro, o sobrinho vai para o lado e a tia vai para o outro, é o pecado. O motivo da destruição de todas as nações é o pecado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 20, capítulo 5, que para o homem veio o pecado e do pecado gerou a morte, e para o outro homem veio a justiça. Que tal? Por um Adão veio o pecado e do pecado gerou a morte. É por isso que nós sofremos hoje, porque do pecado de Adão. Aí eu paro e penso, dou graças a Deus, porque Adão pecou, veio a morte. Hoje só existe a morte porque do pecado de Adão. Hoje tem pessoas que morrem, tanto físico como espiritual. Tem pessoas que morrem porque do pecado de Adão. Só que Jesus, ele diz assim em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim de maneira nenhuma ficará morto. Se você crê em Jesus, Jesus vai te ressuscitar. E aqui tem pessoas que estão vivas pela presença do Espírito Santo. Agora olhe para cá, eu tenho uma notícia bem boa para você, é que aceitou Jesus e que quer aceitar. Se você aceitar a Ele ou permanecer, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8: agora esta é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do
condenado. Você não está no inferno agora. Eu não estou no inferno, porque Jesus desceu, morreu e subiu novamente e veio buscar a sua amada igreja. E todos os crentes recebem uma ordem. Eu vou falar muito importante aqui. Todos os crentes recebem uma ordem. Qual é a ordem? Marcos 16:15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Só que nessa passagem diz assim: quem não crê será condenado. Só que João 3,18 diz: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É uma diferença. E Marcos 16:17 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Esse será é futuro. Ainda vai acontecer. Só que João 3,18 diz: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas aqui tem pessoas que não é condenada. Aqui tem pessoas que já estão salvas. Sabe de uma coisa? É de uma notícia muito boa. Porque, irmão, porque se a trombeta tocar agora, esses crentes sobem. Se a trombeta tocar, esses crentes sobem. Olha para mim aqui. Aí, se alguém chegar em você e perguntar por que você aceitou Jesus, por quê? Aí você diz assim, porque o fundador da religião Testemunho de Jeová está morto, Charles Taze Russo. E o fundador da religião kardecista, Allan Kardec, está morto. E o fundador, acho que tem pessoas que não estão entendendo, eu vou repetir. Se uma pessoa se ousar e chegar e você diz assim, por que você está aceitando Jesus? Ele está indo para a igreja. Aí você diz assim, você lembra o fundador da religião Testemunho de Jeová? Ele vai dizer, lembra? Ele está morto. Se você for no sepulcro dele. Você lembra do fundador da religião kardecista? Ele vai dizer, lembra? Vá no sepulcro dele que lá só tem ossos. Você sabe o fundador da religião budista, Buda? Ele vai dizer, sim. Aí você fala assim, vá no sepulcro, vai estar morto. Agora fala assim, você lembra lá em Jerusalém? Vá lá no túmulo do meu mestre para citar um moço, porque ele já ressuscitou. Aí é por isso que eu sirvo a ele, porque ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Aí se as pessoas chegarem em você, por que você serve a ele? Porque você vai dizer assim, em Jerusalém ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Porque ele morreu como um cordeiro e vai me buscar a você como leão. Como leão. Eita, Jesus cheiroso. Preste atenção. Vale a pena largar tudo por ele. Vale a pena sofrer. Vale a pena passar fome. Vale a pena ser caluniado. Eu vou contar a você, para estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, não foi fácil. Foi através de muita oração e permanência no evangelho. Porque já chegou pessoas para mim e dizem assim, você ficou doido. Aí eu falei, por quê? No sol quente dia se você pregando. Olhei para ele, se eu tivesse com uma pistola aqui, seria bom? Ele não. Então, dê graças a Deus porque eu estou pregando isso aqui, ó. De Deus. Porque quando você estava no mundo, muitas pessoas queriam que você ficasse bebendo cerveja, descendo na boquinha da garrafa. Agora, quando você aceitou Jesus, ela vai dizer, ficou metido, ficou metida. Não é metida não. É porque o evangelho é renúncia. Aí a Bíblia diz assim, ó, eu não tenho um recado muito importante para você, mas só que vai servir para o evangelho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 32, se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 33, se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante
o filho contra o pai, a mãe contra a sogra e a sogra contra a mãe. Aí Jesus diz assim, ó, eu não vim trazer paz Aleluia, Deus. exterior, eu vim trazer paz. Aleluia. Aleluia. Se você é o único filho da sua família e a sua mãe não é crente, seu pai não é crente, talvez não, certeza, porque Jesus não é mentiroso, ela vai se aborrecer porque você vai querer vir para a igreja. Verdade. Porque a palavra de Jesus vai entrar em você e você vai sentir desejo de estar na igreja. Aleluia, Deus. Eu vou contar aqui porque eu já vivi isso. Quando aceitei Jesus, a minha mãe mais linda do mundo, Dona Rosindalva, Aleluia, Deus. aqui tem culto de oração de domingo a domingo, graças a Deus. Tem culto de oração. É possível você ser cheio. Eu estava querendo vir todos os dias para o culto de oração. Ela disse, você só vai 2 dias na semana. Para que esse negócio de vir para a igreja todo dia? Só que há uma diferença entre eu e entre ela. Porque em mim existe uma chama que arde no meu peito. Em você existe uma chama que arde no seu peito. Só que a promessa para quem aceita e para quem permanece é a nova Jerusalém, é a nova morada no céu. Porque, irmão, porque João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí eu pergunto a você, aonde é a casa de Deus? Salmos 24, quem habitará no Monte Santo do Altíssimo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Abre as portas, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Que é esse o Rei da Glória? É Jesus forte e poderoso na batalha. É Jesus forte e poderoso na batalha. Isso aqui. Aí eu faço pergunta, por que você não morreu? Que pergunta é essa, irmão? Por que você não morreu? Porque em Lucas capítulo 24, Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias até a consumação do século. E Jesus te diz assim, ó, não temas, porque onde você for, eu estou do seu lado. Não temas, porque onde você for, eu estou do seu lado. Aí a Bíblia diz, em Isaías 41:11, não temas, ó bichinho de Jacó. Cadê os bichinhos de Jacó? Cadê os bichinhos de Jacó? Ó, Jesus fala assim, ó, pra gente: quer me servir? Vai ter que sofrer. Aí, ó, não tem desculpa para crente ter motivo de sair. Porque Jesus diz assim para os discípulos em João capítulo 16. Eles confortam os discípulos e dizem: daqui a pouco não vai me ver mais. Mas, para que vocês não vão ficar tristes, eu vou e vou enviar o Consolador. Aleluia, Deus. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas virá outro Consolador. Porque se eu não for, ele não desce. Que é esse Consolador? Romanos 5 diz: é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em mim e que habita em você. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Sabe por que você não desistiu até agora? Sabe por que você não deixou de vir para a igreja? Não é porque é na sua vontade de desistir, é porque o Espírito Santo habita dentro de você e te diz: permanece, meu filho, permanece, minha filha, fica mais firme, fica firme. Aí Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor e abundante, porque a vossa obra que vós faz terá uma recompensa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nada que você faz na obra de Deus é em vão. Tudo que você faz, você vai ter uma recompensa. Eu creio. Jesus nos prometeu o céu e não nesta terra. Tem pessoas que dizem que a gente vai morar nessa terra, mentira. Jesus não vai descer nessa terra. Verdade. Pecadora, suja de sangue. Ele vai ficar nos ares para se encontrar com os eleitos. Aleluia. Então vale a pena você sofrer por esse Jesus. Quantas coisas estão acontecendo nesse mundo que a mídia não mostra. Verdade. Você que gosta de assistir jornal, quantas coisas estão acontecendo? Porque tem pessoas que estão desprezando esta palavra. E quando tem, despreza. E tem pessoas que não tem, não despreza. Quer ouvir, só que não pode. Aí a Bíblia diz, para aqueles que não ouvem, só que tem todo dia. Em Amós capítulo 8, verso 11. Eis que enviarei fome sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos é a terra inteira. Não fome de comer pão e nem sede de beber água, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Vai ter pessoas que vai estar com sede. Vai ter pessoas que vai estar com fome, não de comer pão, não de beber água, mas de ouvir a palavra. Porque, irmão, porque um dia desprezou, porque um dia pegou o folheto, amassou e jogou no lixo. Só que um dia isso vai ser cobrado, um dia isso vai se lembrar. Mas graças a Deus vocês que estão aqui aceitaram o convite. Aleluia. Como o irmão leu Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus te diz, vinde a mim todos. Ele não fala acepção de raça, de cor, de pessoas. Jesus diz, vinde todos a mim. E João 6,37, Jesus diz assim, ó, todo que o Pai me deu, quando me ouve, vem para mim. Então aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus recebe todos. Jesus recebe traficante, Jesus recebe prostituta, Jesus recebe homossexual, Jesus recebe cachaceiro. Só que Jesus diz assim, ó, é todo aquele que renunciar não é apto de ser meu discípulo. Então se você não quer renunciar o seu pecado, o seu desejo, a sua vida mundana, você não é apto de entrar no céu. Porque o evangelho é renúncia. E o que é isso, irmão? Aquilo que minha carne gosta de fazer, o meu espírito não quer que faça. E Jesus te diz, quer me servir? Renuncie você. Gostava de tomar um 51, um Broadway. Jesus te diz, quer me servir? É preciso renunciar. Mas, e o primeiro passo? Apocalipse 3:20, esse que estou à porta e para. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei se ele contigo e ele comigo. Jesus está na porta batendo. Só que tem pessoas que já ouviram a voz dele e já abriu a porta e Jesus já entrou. Aleluia. Você não entendeu. Só que aqui tem pessoas que Jesus já bateu na porta, já ouviu a voz e Jesus já entrou. É quem? É você. Jesus bateu na sua porta, você abriu o seu coração e ele entrou. Só que tem pessoas que Jesus está batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E Jesus diz assim, ó, se você se quer abrir, eu entro e ceio com você e você comigo. E ainda lhe dou uma morada lá no céu e lhe dou um novo nome. Aí eu penso assim, ó, meu nome é Andrevaldo da Conceição dos Santos. Meu nome vai ser outro. O seu nome vai ser outro. O seu nome vai ser outro. Porque esse nome é terreno. Jesus te promete um novo nome, a qual ninguém sabe, só Ele mesmo. Isso é para quem permanece. Aí Jesus tem uma palavra para os ímpios, aqueles que querem ficar na mesmice, aqueles que desprezam a palavra de Deus. Em Salmos 9:17 diz assim, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem
de Deus. Mateus 4,17. A primeira pregação de Jesus era para ser o quê? Eu sou Jesus, né? Eu sou amor. Vinde a mim que eu sou amor. Se você for ler a primeira pregação de Jesus, Mateus 4,17, Jesus diz assim, e começou Jesus a pregar e a dizer: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus não foi rosa. Venha para Jesus, vai ser bom. A primeira pregação do nosso mestre foi: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. E se eu me arrepender e aceitar Jesus, Jesus dizia assim: o galardão lá está para todo aquele que não negar e permanecer na presença do Senhor. Aí se você aceita Jesus, Ele lhe promete os dons. Ele vai começar a te usar. Há algo muito importante que tem pessoas que não ligam, só que desprezam. Paulo diz, 1 Coríntios 6, 1:8, na manifestação dele, que não vos falta dom. Como? Paulo diz assim, quando ele vir, eu quero que não falte dom em vós. Aleluia. Por quê? Jesus chamou a mim, chamou a você para uma missão nesta terra. Aí ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a como um pai de família que viajou para um país bem longe e não sabia a hora e o dia que vinha, e confiou seus bens para os seus servos da sua casa, e aqueles servos confiou talento, 1, 2, outro 3, e outro 5, e outro 1. E o pai de família um dia voltou de surpresa. Só que teve um servo que enterrou o talento. E o pai de família diz: servo inútil, seu lugar é nas trevas, onde acontece pranto e ranger de dentes. E os servos que multiplicou os talentos, ele aplaudiu: servo bom, obedeceste a minha palavra. Sabe o que Jesus disse para você, para mim nessa noite? Eu confiei os talentos em você, só que quando eu vim, eu quero que vocês multipliquem os seus dons. Como vão multiplicar o dom? Se eu fui chamado para pregar, eu tenho que pregar. Se eu fui chamado para cantar, eu tenho que cantar. Se eu fui chamado para evangelizar, eu tenho que evangelizar, porque o pai de família um dia voltará. Aí tem uma história muito linda, que a rainha da Inglaterra chegou em uma escola, e foi uma escola muito bagunçada, e reitou com o colégio, com a direção do colégio, e falou: por que a sala está nessa condição? Para você entender, ela diz assim, voltarei novamente, e aí se eu encontrar a sala desse jeito. Jesus diz a mesma coisa nessa noite. A sua vida está bagunçada, a sua vida está destruturada. Ai, se eu lhe encontrar nas trevas, porque virei a ti como ladrão. Você já foi roubado? Você já foi roubada? Agora me pergunte, se ele lhe perguntou se ele pode te roubar um dia de segunda-feira. O ladrão vai perguntar se eu posso te roubar um dia de segunda-feira? Aí você passa no jardim com seu celular e eu roubo você. Ele perguntou você, mandou você. Não pergunta. Jesus só vinha assim, como ladrão. Aí tem pessoas que pensam que Jesus vai roubar. Vai roubar, me dá seu celular. Eu vim como ladrão. Não é assim não. Vir como ladrão é não avisar o dia, a hora, o mês e o ano que vai chegar. Verdade. Só que não fique triste. Você que mora de aluguel, tem um recado muito importante para você. E você que quer uma casa, Jesus te disse: não se turbe o vosso coração, porque a Deus também vim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Não se preocupe, que a sua casa já está comprada. A sua casa já está comprada. Só que não é casa que tem um quarto. Não é casa que tem uma porta, um banheiro. Esta casa é mansão. Aleluia. Esta casa é mansão. É algo muito feliz.
atenção aqui, os apóstolos de Cristo, os primeiros discípulos, sofreram. E as mortes de cada um foram terríveis. Hoje uma pessoa morrer de tiro já é feio. Imagine queimada na fogueira. Imagine crucificado de cabeça para baixo. Imagine amarrar o carro, pegar uma corda, amarrar a pessoa toda amarrada, amarrar no carro, o carro andar e essa pessoa sendo arrastada no chão pela corda. Pense comigo. Por que eles morreram desse jeito? Porque do Evangelho. Se você for ler a história da igreja, você vai se assustar. Porque o Evangelho de Cristo é perseguição, é sofrimento nesta terra. Aí tem um imperador chamado Vespasiano que diz assim, ó, o sangue dos mártires é semente. Por que semente? Quando você planta a semente, ela nasce? Pronto. Por que ele diz assim que o sangue dos mártires era semente? Porque quanto mais morria cristãos, mais aparecia crente. Quanto mais morria crente, mais nascia crente. E até hoje existe crente na face da terra. Agora presta atenção para mim encerrar minha pregação. Porque o Evangelho chegou até nós hoje. Porque de 120 crentes reunidos em um só lugar. E de repente ouviu do céu de como um vento impetuoso encheu toda a casa. Agora a importância é que a promessa foi para 500. Só quem participou da promessa foi 120. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas graças a Deus aqui tem pessoas que é escolhida de Deus. Se você é escolhido de Deus, se coloque de pé. Aleluia. Peço a você, coloque a mão no seu coração. Porque Jesus quer entrar em você. Jesus ele não quer somente teu coração. Ele é cardiologista. Só que é não só de coração, mas de corpo inteiro. Jesus ele quer a sua vida. Aleluia. Para te transformar. Porque ele tem uma missão em você aqui na terra. Feche o olho. Meu Deus. O teu povo está aqui, Senhor.